Livro de Joel, profeta Joel, capítulo 2, verso 25. O livro é Joel, o capítulo é o 2, eu quero ficar só com 25. E restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. E restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, e o meu grande exército que enviei contra vós. Eu acabei de ler aqui capítulo 2 de Joel e li o verso de número 25, onde há uma promessa de fartura, de prosperidade para o povo de Israel, e uma promessa onde Deus está dizendo que vai trazer restituição de tudo que eles perderam, de todo o cenário de dor, de sofrimento que eles passaram, e agora Deus traria um novo tempo. E restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então, promessas de farturas para Israel, de prosperidade, um novo tempo que Deus está trazendo para a nação. Primeiro você entender aqui que Deus está fazendo uma promessa, e que essa promessa é uma promessa de restauração, uma promessa de fartura, de um Deus que sabe que o povo perdeu algo. Por isso que a promessa é de restituição. Os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Aí Deus está prometendo algo para quem perdeu. Eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, mas há uma palavra de Deus para você nesse dia, que Deus vai restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Anos fala de tempo. E às vezes quando a gente pensa no tempo, a gente fala assim, caramba, como é que Deus vai restituir uma coisa que nunca mais vai voltar? Não é verdade? A gente pensa isso sobre o tempo. Uma vez que o tempo passou, como é que se traz de volta? Só que em alguns momentos a gente precisa crer num Deus que está acima do tempo. É por isso que a teologia diz que Deus habita dentro do Kairos, enquanto nós, homens, habitamos dentro do Cronos. Cronos vem também de cronologia. Nós estamos presos ao Cronos, ao tempo do homem. Você parou para ver esse vídeo agora, mas daqui a pouco você tem outra atividade, você vai fazer outra coisa, tem outra responsabilidade, mas esse é o momento que você dedicou, que você colocou para ouvir essa palavra, porque você precisa fazer isso, por causa do Cronos, por causa do tempo, por causa da hora. Nós estamos presos a essa hora, nós estamos presos a esse tempo, sujeitos a esse tempo, enquanto Deus, ele habita no Kairos. Deus está além do tempo, Deus está além, Deus não está preso ao nosso tempo. Por isso que 1000 anos para Deus é como um dia para Deus é como 1000 anos. Se você tentar entender isso, a cabeça pira, porque Deus não está preso no Cronos, Deus não está nesse tempo. Deus está além do tempo. Por isso que ele não é mortal, por isso que ele não é terreno, ele é eterno, ele é imortal. Ele não está ligado a esse tempo, ele não está ligado a essa circunstância, ele não está ligado ao Cronos. Ele habita no Kairos, é o tempo de Deus, é o tempo dele, é o momento dele, na hora dele, com o propósito dele, no dia dele, no período que ele quer fazer as coisas, ele tem um tempo propício que é dele. E quando a gente pensa, como é que Deus vai restituir um tempo que eu perdi? Porque na minha limitação como homem, que estou preso ao Cronos, ao tempo do homem, é impossível as coisas voltarem.
Mas você percebe como Deus nos surpreende na história, quando é capaz de nos dar tempos melhores do que aqueles que passou. Prova bíblica disso, Jó capítulo 42. Quando Deus vai falar que as filhas de Jó vão ser as mais belas de toda aquela época, e que não houve mulheres tão belas como as filhas de Jó, e que ele vai receber o dobro de tudo quanto antes ele possuía. Então tudo que ele perdeu com o tempo daquele processo, lá na frente Deus deu o dobro, e ainda deu filhos para Jó, abençoando a vida de Jó. Alguém vai dizer, como é que pode ele fazer isso? Como é que pode ele ter restituído o tempo que foi perdido? É porque quando Deus tem seus propósitos, ele simplesmente vira a página e faz nós vivermos uma nova fase com ele. Uma fase de um tempo de prosperidade, aonde ele nos traz um tempo de restituição de tudo aquilo que os tempos lá atrás nos roubaram. Então a promessa de Deus aqui está ligada a um tempo. E restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, que foram devorados pelo gafanhoto. Tem um tempo, vai acontecer, é uma palavra, é uma promessa, e você precisa crer nisso. Porque de repente você parou para ouvir essa palavra e está dizendo, mas são 10 anos perdidos de um relacionamento frustrado. Só que o que Deus vai fazer nos próximos 10 anos vai te trazer muito mais paz, vai te trazer muito mais alegria, e você vai ver como o tempo foi de qualidade. E como parece que as coisas se multiplicaram sobre a sua vida. Porque existem coisas que Deus faz que nós não entendemos agora, mas depois passamos a entender. Mas quando Deus quer abençoar, Ele move até mesmo as coisas dentro do tempo para que o propósito se cumpra. Restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Ou seja, eu vou fazer. Está ligado a um tempo, mas eu vou fazer. Está ligado a um processo, mas eu vou fazer. Está ligado a um período, mas eu vou fazer. Eu vou restituir. Então essa palavra é para quem perdeu. Essa palavra é para quem viu o tempo passar e algumas coisas foram tiradas da vida dela. Essa palavra é para quem está passando por perdas. Essa palavra é para quem está passando por derrotas, por decepções, por frustrações. Essa palavra é por gente que está perdendo coisas. Você perdeu. Mas o que Deus vai fazer depois vai ser infinitamente melhor e maior para a sua vida. Então não se preocupe, não questione, continue sendo fiel a Deus. Por quê? Porque há uma promessa de restituição. Foi para isso que certas coisas saíram da sua vida. Foi para isso que certas coisas se perderam na sua vida. Foi para isso que certas coisas saíram da sua vida, porque Deus queria te mostrar o poder que Ele tem de restituir. E não só de restituir, de acrescentar. Porque Deus nunca te dá da mesma forma que certas coisas saíram. Ele sempre te devolve e te entrega melhor e maior. Talvez seja por isso que certas coisas saíram, para que houvesse um tratamento dentro de você e depois Deus trouxesse de volta melhor e maior. Você recebe restituição na tua vida? Você recebe restituição no teu casamento? Você recebe restituição na tua vida financeira? Você recebe restituição na tua vida familiar? Você recebe restituição na sua vida espiritual? Você recebe restituição na sua vida conjugal? Você recebe restituição de Deus na sua vida? Recebe? Recebe a bênção de Deus? Recebe? Você crê que Deus tem um novo tempo preparado para você? Agora preste atenção aqui. E restituí-vos-eis os anos que foram consumidos por um gafanhoto.
Às vezes a gente vai pensar assim, que é uma coisa maior e pior que possa desvastar a vida de alguém, a família de alguém, a casa de alguém. Mas dificilmente a gente vai imaginar um gafanhoto. Às vezes a gente pensa que um leão é muito pior porque um leão é maior, porque um leão é mais perigoso. Às vezes a gente pensa em coisas maiores, mas dificilmente a gente vai imaginar que um gafanhoto tem poder de destruir uma colheita inteira. O que eu estou dizendo é o seguinte, que Deus está falando que vai restituir o que o gafanhoto levou. E o gafanhoto destruiu grande parte da colheita de Israel nessa época. Porém, Deus disse que iria restituir o que o gafanhoto levou. Às vezes a gente passa a maior parte do nosso tempo se preocupando com os problemas grandes, com os leões da vida, com os animais perigosos da vida. Mas se esquecemos que às vezes um gafanhotozinho é capaz de destruir uma vida inteira. Às vezes você está só com o teu coração preocupado, cercando os problemas maiores, mas está deixando as brechas pequenas. Às vezes você se preocupa com o leão, mas não se preocupa com o gafanhoto. Às vezes você se preocupa com os grandes problemas, mas não se preocupa com os pequenos. Às vezes você se preocupa com as grandes brechas, mas não se preocupa com as brechas menores. Tá dando para entender isso aqui? Pequenas brechas que fazem grandes desgraças. Pequenas brechas que destroem uma colheita inteira. Pequenas brechas que destroem uma vida inteira. Não fique colocando os teus olhos só para tampar as grandes brechas. Tampe as pequenas também. Porque às vezes é um gafanhoto que destrói uma colheita inteira. Às vezes é uma pequena brecha. Uma pequena oportunidade que você está deixando esse gafanhoto. Que você está dizendo, não tem nada demais, é só um gafanhoto. Não tem nada demais, é só uma brecha. Não tem nada demais, dá para levar. Só que pequenas brechas estão abrindo oportunidades para que o mal entre sobre a sua vida e destrói a tua casa. Você quer ver uma coisa? Dificilmente o que destrói um casamento são grandes brechas. A maioria das vezes o que destrói uma família são pequenas brechas. Às vezes pequenas brechas. Às vezes uma coisa boba. Uma coisa sem sentido. Que é uma oportunidade que o diabo encontra para atacar você. Porque o diabo ele não quer grandes brechas para te atacar. O diabo ele não procura grandes oportunidades para lançar uma seta em você. Não. Ele só quer uma brecha. Pequenininha. Suficiente para entrar com um gafanhoto. Para tentar destruir a tua vida. Então quer um conselho nessa manhã? Não tampe só as brechas grandes, não. Tampe as brechas pequenas também. Porque às vezes são nos pequenos acessos que o teu inimigo está encontrando oportunidade para atacar a sua vida. Às vezes é uma brecha na língua. Às vezes é uma brecha nos olhos. Uma brecha nos ouvidos. Está ouvindo coisa que não é para ouvir. Está vendo coisa que não é para ver. Está falando coisas que não é para falar. Está tocando em coisas que não é para tocar. Aí o gafanhoto entra, amigo. Porque você está dizendo, não tem nada demais. É só uma pequena brecha. Tem nada demais. É só uma pequena oportunidade. Aí você vai se afundando. O gafanhoto entra, vai destruindo tudo na tua vida. E você, enquanto estava com os olhos nas grandes brechas, acabou esquecendo das pequenas brechas. Pequenas brechas que davam legalidades para que gafanhotos entrassem na sua vida e gerassem destruição para a tua casa.
E você precisa tampar essas brechas. Porque o diabo não procura grandes oportunidades, não. O diabo não procura grandes brechas. O diabo só quer uma pequena brecha. Uma pequena legalidade. Para ele começar a entrar e destruir a tua vida. Sabe? Às vezes você está pensando assim, uma cervejinha, o que tem? Tem nada demais. Não é pecado. Aí de uma você vai para duas, de duas você vai para 10, de 10 vai para 15, de 15 alcoólatra. Um cigarrinho não tem nada demais. Aí de um cigarrinho vai para 3, de 3 vai para 5, de 5 para 10, de 10 o maço inteiro. Aí fica viciado. Tem nada demais. Aí daqui a pouco as coisas vão dominando você. O pecado vai contaminando a tua mente. Você vai ser influenciado, vai sendo influenciado pelas circunstâncias. Aí você percebe que os gafanhotos foram entrando, dominando a tua mente, e com as pequenas oportunidades foram destruindo a tua colheita. Há uma promessa de Deus de restituição, mas tampa as pequenas brechas. E não fica só focado nos problemas grandes, não. Tampa as pequenas brechas. As oportunidades que o teu inimigo encontra para entrar, te atacar e destruir sua vida. Porque Deus tem um tempo de paz para você. Só que não adianta só Deus trazer paz se você não tampar a brecha. Não adianta só Deus vir com vitória se você não tampar a brecha. Há uma palavra de restituição para você nessa manhã. E restituir tudo aquilo que você perdeu. Porém, eu preciso refletir com isso aqui. Que muita coisa se perdeu em Israel por causa de gafanhotos. Bichinho tão pequenininho que fez uma destruição terrível na colheita do povo. Coisas pequenas que destroem uma vida. Coisas pequenas que destroem um casamento. Coisas pequenas que destroem uma amizade. Coisas pequenas que destroem a fé de alguém. Coisas pequenas que destroem um ambiente de trabalho. Que destrói relacionamentos. Então tampe as pequenas brechas para que o inimigo não entre e leve a sua vida à destruição. Porque não adianta só Deus fazer e restituir se você também não fizer a sua parte. E não tampar as brechas que tentam te levar para o lado ruim. Você recebe essa palavra? Deus falou com você? Então coloca aqui nos comentários. Escreve: eu recebo a restituição de Deus. Eu recebo a bênção de Deus para a minha vida. Eu recebo um novo tempo. Coloca aí: eu vou tampar as brechas. Eu não vou dar oportunidade para o inimigo. Eu não vou dar legalidade para o diabo. Eu vou tampar as brechas. Coloca aí, mostra o quanto você crê, o quanto você crê nessa palavra e toma posse daquilo que Deus tem preparado para você. Coloca aí: eu creio na restituição. Eu creio que eu vou viver um novo tempo com Deus.